Vivemos em uma sociedade onde o barulho frequentemente é confundido com liderança. Aquele que fala mais alto é chamado de forte. Quem interrompe os outros é tido como decisivo. Quem assume os holofotes automaticamente parece o mais importante. Mas, será mesmo? Ou será que estamos todos caindo num truque antigo, um teatro onde o protagonista de verdade atua nos bastidores? É aqui que entra a metáfora provocadora deste roteiro. O gato que manipula os cães. Porque, enquanto os cães latem, rosnam e disputam território com barulho e agressividade, o gato se move com elegância. Ele não precisa gritar, ele entende. Não disputa o mesmo tipo de poder, porque já descobriu que existe uma influência muito mais eficaz. A influência silenciosa, estratégica e profunda. E esse é justamente o princípio de Maquiavel. Quando ele escreveu O Príncipe, não estava ensinando como ser tirano. Ele estava ensinando como sobreviver e vencer num mundo repleto de interesses ocultos e disputas de vaidade. Um mundo onde o mais forte não é quem impõe a força, mas quem consegue jogar com a mente de quem acredita ser o mais forte. É por isso que Maquiavel continua atual. E é por isso que, em qualquer ambiente, trabalho, família, redes sociais, política, quem compreende o jogo por trás do jogo, governa até mesmo sem que os outros percebam. Porque o verdadeiro poder não está em ser o centro das atenções, está em ser o centro das decisões. Imagine uma sala cheia de pessoas debatendo com intensidade. Vozes se sobrepõem, argumentos são lançados como flechas, egos inflamados dominam o ambiente. Todos querem vencer. Mas num canto, alguém observa, fala pouco, escuta muito, analisa tudo. E quando finalmente se pronuncia, não precisa levantar o tom, porque suas palavras carregam algo que nenhum grito consegue transmitir. Autoridade interna. Essa é a arte de reinar sem trono. Mas por que isso funciona? Porque o ser humano, no fundo, tem uma sensibilidade que vai além do racional. Podemos não admitir, mas percebemos quando alguém tem presença. Não é só o que a pessoa diz, é como ela existe no ambiente. É o silêncio que ela não tenta preencher. É a segurança que ela não tenta provar. É o olhar que não busca a aprovação, mas que enxerga fundo. E isso incomoda, assusta, desarma. O cão late porque precisa se afirmar. Ele precisa ser reconhecido como o mais forte, o mais temido, o mais importante. Mas esse esforço constante revela sem querer sua fraqueza. Ele depende da reação dos outros. Seu poder é externo. Precisa ser alimentado por aplausos, submissão ou medo. O gato, por outro lado, domina por contraste. Quanto mais barulho o cão faz, mais o silêncio do gato se destaca. E nesse contraste, algo começa a mudar no ambiente. As pessoas começam a perceber que a força não está onde parece. Que quem realmente governa é quem não precisa provar que governa. Essa lógica se aplica a tudo. Pense em um líder em uma empresa. Um chefe que grita, cobra, impõe. Ele parece comandar. Mas os funcionários o obedecem por medo e evitam envolvimento emocional. Agora pense naquele outro líder. O que escuta, o que não se exalta, o que toma decisões ponderadas. As pessoas o seguem, não porque precisam, mas porque confiam. Um tem poder imposto. O outro tem poder conquistado. A diferença entre os dois não está apenas no estilo, está no tipo de influência que exercem. Um lidera pela força, o outro pela inteligência emocional. E é aí que entra a lição maquiavélica. A força pode te fazer obedecido, mas só a inteligência te torna indispensável. E esse é o jogo real que os gatos jogam com os cães. Eles observam silenciosamente os comportamentos previsíveis. Eles notam os padrões emocionais, quem se irrita fácil, quem precisa de elogio, quem entra em confronto por qualquer coisa.
Cada latido revela uma fraqueza. E o gato, como bom estrategista, começa a mover-se com intenção. Ele cutuca aqui, afaga ali e desaparece quando necessário. Nunca revela seus reais planos, mas aos poucos seu silêncio se torna tão incômodo que até o cão começa a prestar atenção nele. E quando isso acontece, o jogo muda, porque agora quem reagia está começando a observar. Quem se achava o centro percebe que existe alguém que nunca quis palco, mas que de alguma forma controla as cortinas. Essa ideia é poderosa, mas também perigosa, porque exige maturidade. Muitos interpretam Maquiavel como frieza pura, como se manipular fosse sinônimo de enganar. Mas o que ele propõe é mais sutil. Ele fala de compreender os mecanismos humanos para poder agir de forma mais eficaz. E essa eficácia pode ser usada tanto para construir quanto para destruir. Por isso, o primeiro passo é entender o jogo. Depois, decidir como jogar. E entender o jogo é reconhecer que a maioria das pessoas está constantemente reagindo. A ruína de muitos está no impulso. Se sentem ameaçados, atacam. Se são elogiados, se iludem. Se são ignorados, se desesperam. E nesse constante movimento emocional, entregam o controle a quem permanece firme, como o gato. Isso significa que o verdadeiro poder começa com uma escolha interna, não ser mais um dos que reagem, não cair em provocações, não se mover por necessidade de validação. Em vez disso, escolher observar, entender, esperar. E essa espera não é passividade, é construção. Porque enquanto todos estão ocupados com a superfície, você está se preparando para agir com precisão. Um único movimento pode alterar o jogo inteiro, mas só se vier no momento certo. Esse tipo de domínio não pode ser ensinado em regras rígidas. Ele precisa ser desenvolvido em camadas. Começa com o autoconhecimento. Saber o que te faz reagir, o que te desestabiliza, o que te tira do eixo. Depois vem a leitura do outro, perceber além das palavras, notar os padrões sutis, identificar os jogos invisíveis. E por fim, a maestria. Saber quando entrar, quando sair, quando falar, quando calar. É assim que se reina sem trono. Você não precisa ser o mais barulhento, nem o mais carismático, nem o mais amado. Precisa ser o mais consciente, e consciência não é algo que se demonstra, é algo que se impõe, sem esforço. Talvez, nesse exato momento, você esteja lembrando de situações em que se sentiu impotente diante de pessoas mais assertivas, mais agressivas, mais ruidosas. E talvez tenha achado que precisava ser mais como elas. Mas, e se o caminho for o oposto? E se, na verdade, o que você precisa é ser menos barulho e mais intenção? Esse é o convite deste primeiro passo. Porque, como Maquiavel nos mostra, o jogo do poder não é vencido por quem grita mais alto. É vencido por quem entende que todo latido tem um motivo oculto e que quem compreende esses motivos pode controlar a matilha inteira, sem emitir um único som. E é aqui que a metáfora do gato se transforma em ferramenta real. Porque o próximo passo é entender melhor esses instintos, os gatilhos, as necessidades e os medos que fazem os cães reagirem como reagem. Só assim você vai descobrir como o silêncio pode se tornar a sua maior arma. A previsibilidade é a maior fraqueza de qualquer jogador em um jogo de poder. Porque quando alguém repete comportamentos, revela seus mecanismos internos, exibe os fios invisíveis que movem suas ações. Torna-se, sem perceber, um fantoche emocional, mesmo que acredite estar no controle. E nesse ponto, já não importa o quanto essa pessoa grite, se imponha ou tente mostrar força. Ela está exposta. E quem está exposto está vulnerável. Essa é a natureza do latido. Ele parece um gesto de imposição, mas muitas vezes é apenas um pedido disfarçado,
Um pedido por atenção, por respeito, por validação. O cão que late não está só protegendo o território. Ele está dizendo: vejam que eu sou forte, que eu estou aqui, que eu mereço espaço. O problema é que, ao latir, ele entrega exatamente o que o torna manipulável: sua necessidade. E essa necessidade, quando identificada, se transforma em um mapa. Porque quem observa percebe os padrões. Sabe o que provoca reações, o que causa irritação, o que gera insegurança. Aprende como um simples gesto pode desencadear uma explosão emocional. E quando você sabe exatamente quais botões apertar, tem o controle mesmo sem encostar no painel. Pessoas que vivem na busca constante por se afirmar tornam-se previsíveis porque transformam tudo em uma questão de ego. Tudo precisa girar ao redor da sua imagem. Elas não ouvem para entender, ouvem para responder. Não entram em diálogos, entram em disputas. Precisam vencer, não por convicção, mas por sobrevivência emocional. E nesse esforço para vencer, deixam escancarado o medo de parecerem pequenas. Maquiavel diria que esse tipo de pessoa é útil, porque quem está sempre reagindo é fácil de conduzir. Você não precisa confrontá-la, basta alimentá-la com a ilusão de controle. E quando ela acredita que está liderando, na verdade está seguindo exatamente o roteiro que alguém mais escreveu. Veja como isso se aplica a ambientes do dia a dia. No trabalho, o colega que precisa se provar o tempo inteiro, que quer ter a última palavra, que se ofende fácil. Parece dominante, mas é facilmente desestabilizado por uma discordância ou pela ausência de aplausos. Em relações pessoais, a pessoa que se irrita com críticas, que exige reconhecimento constante, que transforma qualquer desacordo em ataque pessoal. Ela não está no comando, ela está implorando, disfarçadamente, para que sua autoimagem não seja ameaçada, e é justamente essa carência de validação que dá ao gato sua vantagem. Porque ele observa o cão, não como um inimigo, mas como uma engrenagem que funciona sempre da mesma forma. E engrenagens, uma vez compreendidas, podem ser utilizadas ou neutralizadas com precisão cirúrgica. Essa previsibilidade emocional não surge do nada. Ela é fruto de uma construção. Desde cedo, aprendemos que precisamos mostrar valor para sermos vistos. Crescemos em ambientes que premiam a aparência de força, a competitividade, o desempenho externo. Poucos são ensinados a desenvolver presença interna, a sustentar o silêncio, a lidar com a rejeição ou a crítica sem desmoronar. Por isso, quando adultos, muitos ainda latem como crianças que não aprenderam a suportar o vazio de não serem o centro. E o mais curioso, quanto mais uma pessoa precisa se afirmar, mais ela acredita que está sendo autêntica. Ela confunde impulso com espontaneidade, agressividade com firmeza, reação com autenticidade. Mas não percebe que está apenas sendo previsível. Porque qualquer pessoa que depende do impulso para se posicionar já entregou o próprio jogo. O poder real nasce da escolha, da capacidade de responder e não de reagir. E isso só é possível quando o ego não precisa mais se afirmar o tempo todo. Quando você já não depende de ser visto, a sua visão se amplia. Você enxerga além da superfície, percebe os jogos por trás dos gestos, entende que muitas disputas são apenas espelhos quebrados de inseguranças mal resolvidas. Essa compreensão transforma sua presença. Você passa a ver o outro como um sistema emocional em funcionamento, e não como uma ameaça. Entende que o grito, a agressividade, a necessidade de sempre ter razão não são sinais de força, mas de fragilidade. E assim desenvolve uma espécie de imunidade. O latido não te afeta, o ataque não te atinge, porque você já não está jogando o mesmo jogo. Maquiavel, se estivesse em uma sala com essas pessoas, não discutiria, não tentaria convencê-las. Ele apenas observaria
talvez até concordasse de forma estratégica, diria o necessário e agiria onde realmente importa, no ponto cego, porque é ali que o controle é tomado, não na força, mas na antecipação. Quando entendemos isso, algo muda radicalmente. Deixamos de ser reativos e nos tornamos arquitetos do ambiente. Começamos a prever conversas antes que elas aconteçam. Antecipamos comportamentos. E, mais importante, deixamos de cair nos mesmos jogos emocionais que antes nos desestabilizavam. A pessoa grita e você permanece. Ela provoca e você não se move. Ela tenta manipular pelo ego e você devolve com neutralidade. Nesse momento, quem tem o controle? Quem reage ou quem permanece? O instinto do latido, embora barulhento, é mecanizado. Ele segue padrões. E padrões são portas abertas para quem sabe observar. Quanto mais alguém precisa se afirmar, mais frágil se torna diante de quem não precisa provar nada. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável para muitos. Perceber que sua força é, na verdade, uma prisão. Porque se você só sabe se posicionar através da reação, então você nunca está no comando, você está apenas respondendo aos estímulos que os outros criam. Está sendo manipulado, mesmo quando acha que está liderando. É aqui que começa a verdadeira virada. Quando você entende que o silêncio do outro não é ausência, é domínio. Que a calma diante do seu impulso não é fraqueza, é estratégia. E que o verdadeiro jogo do poder não está em vencer a discussão, mas em decidir qual discussão sequer merece sua entrada. No próximo tópico, mergulharemos nesse poder invisível, porque agora que já compreendemos como o barulho revela mais do que esconde, precisamos entender o que acontece quando alguém escolhe o oposto, o silêncio. E é aí que o gato mostra sua verdadeira força. O silêncio, quando é fruto de consciência e não de medo, carrega um poder que a maioria das pessoas jamais desenvolverá. Porque vivemos em um mundo onde todos querem falar, opinar, corrigir, dominar o espaço com palavras e gestos. Num cenário assim, aquele que escolhe o silêncio se torna uma presença anormal, quase enigmática. E é justamente essa presença, discreta, contida, mas profundamente estratégica, que representa a essência do gato nesta metáfora. O gato não compete com o cão. Ele não late de volta, não tenta ganhar território pelo volume. Ao contrário, ele assiste o espetáculo da agressividade alheia com um olhar que mistura distanciamento e cálculo. Porque ele não joga o jogo da reação, ele joga o jogo da percepção. E essa diferença muda absolutamente tudo. Há uma força singular em não responder, em não entrar no ciclo de ataques, defesas, justificativas e reafirmações. Porque quando você não precisa provar nada, você também não precisa correr, nem se explicar, nem convencer. Você apenas observa. E é aí que sua influência começa. A influência não é feita apenas de palavras, mas daquilo que você projeta quando não está tentando impressionar ninguém. Quem já viu um gato diante de um cão barulhento sabe do que estou falando. O cão late, se agita, tenta intimidar. O gato impassível permanece, não recua, mas também não avança. Apenas existe, com uma calma quase provocadora. E, ironicamente, quanto mais o cão late, mais ele revela sua inquietude. E quanto mais o gato permanece em silêncio, mais ele atrai atenção. Porque há algo na ausência de reação que confunde quem vive da necessidade de controlar pela força. Esse tipo de poder é invisível porque não é exibido. Ele se sustenta por dentro. É uma presença que não precisa de palco, porque sabe que o palco não determina quem manda. O jogo real acontece nos bastidores, nas intenções ocultas, nas leituras silenciosas, nos detalhes que só quem observa de verdade consegue perceber.
E é aqui que o silêncio se torna uma arma sutil. Ele permite que você veja o que os outros ainda nem sabem que estão mostrando. O silêncio te dá acesso ao não dito, ao medo escondido nas palavras, à insegurança mascarada de arrogância, ao desespero travestido de poder. E mais do que isso, o silêncio te protege. Porque quando você não se mostra completamente, ninguém pode usar o que você revelou contra você. O silêncio é uma fortaleza invisível, mas atenção, não estamos falando de passividade. O silêncio do gato não é fuga, é tática, é economia de energia, é posicionamento. Ele não silencia por não ter o que dizer. Ele silencia porque sabe que ainda não é hora de dizer. E essa noção de tempo, essa paciência estratégica é o que o torna perigoso. Porque enquanto todos jogam suas cartas, o gato esconde as suas. E quando finalmente as revela, o jogo já está ganho. Ele só está comunicando a vitória. Essa postura exige algo que muitos ainda não desenvolveram: autossuficiência emocional. Porque só quem não depende da aprovação dos outros pode sustentar o silêncio diante do ataque. Só quem não precisa vencer a todo custo pode aceitar não reagir a provocações. Só quem se conhece profundamente pode confiar na própria presença sem ter que inflá-la artificialmente. E é aqui que o silêncio se conecta com o poder real. Porque quanto mais consciente você é de si mesmo, menos você precisa provar. E quanto menos você tenta provar, mais os outros começam a perceber algo em você que eles mesmos não têm: controle, presença, profundidade. Um tipo de força que não pode ser comprada, ensinada ou simulada, apenas construída. Essa construção é lenta. Começa com a escolha de observar em vez de julgar, com o treino de escutar mais do que responder, com o hábito de respirar antes de falar e, principalmente, com a coragem de não entrar em jogos que já nascem perdidos, porque foram feitos para alimentar o ego, não para resolver nada. O silêncio também incomoda, porque ele força o outro a lidar com o próprio ruído. Quando você não entra no jogo da reação, o outro precisa confrontar o vazio que ficou. E esse vazio revela muito. É nesse espaço que surgem os verdadeiros medos, as inseguranças que o barulho tentava esconder. E aí, sem dizer uma palavra, você já começou a influenciar. Maquiavel entenderia isso perfeitamente. Ele sabia que o poder não está apenas naquilo que se faz, mas no que se deixa de fazer. Que às vezes não agir é a ação mais eficaz. Que falar menos pode ser mais impactante do que discursar. E que quem controla o próprio impulso já está à frente de 90% das pessoas que vivem escravas do próprio ego. Pessoas que têm o poder do silêncio não precisam se antecipar. Elas não têm pressa. Sabem que o tempo está do lado de quem observa e que, eventualmente, a verdade de cada um se revela. Basta saber esperar. Enquanto isso, o silêncio trabalha. Ele coleta dados, cria espaço, amplifica a escuta. E quando a fala finalmente vem, ela não é um tiro no escuro. É um golpe cirúrgico preciso, devastador, e há algo mais. O silêncio autêntico, aquele que vem da consciência e não do medo, tem uma linguagem própria. Ele comunica, ele transmite força, ele gera dúvida em quem só conhece a lógica do confronto. Porque o silêncio verdadeiro não é ausência, é presença concentrada. É energia condensada. É o tipo de força que não precisa de som para ser sentida. Pessoas assim mudam o ambiente. Elas não alteram a energia porque são extrovertidas ou dominantes, mas porque carregam dentro de si uma calma que desequilibra os apressados. E nesse desequilíbrio revelam a verdade. Que o domínio não está na imposição, mas no centro. E que só quem está centrado pode mover o caos à sua volta sem ser arrastado por ele. Esse é o poder do gato. Ele não é o mais forte fisicamente.
Nem o mais rápido, nem o mais agressivo. Mas ele é o mais estratégico, e por isso governa sem parecer que governa. Comanda sem dar ordens, move peças sem precisar se mover, porque entendeu que o silêncio é mais do que ausência de som, é presença pura. No próximo tópico, vamos ver como essa presença se manifesta na prática. Porque agora que o gato se posicionou, mesmo que discretamente, ele pode agir. E quando age, não o faz de forma direta, mas de forma maquiavélica, influenciando o comportamento dos outros sem que percebam, moldando decisões, plantando ideias, direcionando rumos. Chegou a hora de ver Maquiavel em ação. Manipulação, para muitos, é uma palavra suja. Causa desconforto, remete a engano, a controle desonesto, a intenções ocultas com propósitos escusos. Mas essa é apenas uma interpretação rasa, fruto de uma cultura que teme o poder sutil porque não sabe lidar com ele. A verdade é que manipular, no sentido maquiavélico, não é necessariamente corromper. É compreender tão profundamente os mecanismos humanos que se torna possível influenciar sem precisar impor. É mover peças de um tabuleiro emocional, social e psicológico de maneira invisível, mas decisiva. Maquiavel nunca disse que o príncipe deveria ser cruel. Ele disse que deveria parecer justo quando fosse conveniente e agir com firmeza quando fosse necessário. Seu conselho era claro. O governante eficaz é aquele que entende que a moralidade pública e a moralidade privada não são as mesmas. Que em jogos de poder, os valores tradicionais nem sempre funcionam e que, para proteger o todo, às vezes, é preciso agir com cálculo. Isso não significa destruir, enganar por prazer ou manipular por vaidade. Significa, sim, que é melhor ser respeitado do que ser amado, e que controlar o rumo das emoções coletivas é parte do trabalho de qualquer mente estratégica. O gato, ao aplicar essa visão maquiavélica, sabe que a influência real nunca chega com anúncio. Ela se infiltra. Ela é construída com olhares, com silêncios calculados, com gestos mínimos que criam perguntas nas mentes alheias. Um simples elogio, uma ausência proposital, um recuo estratégico, uma concordância pontual. Cada movimento é escolhido com intenção. E o mais interessante, ele não força decisões, ele planta ideias, ele faz com que o outro acredite que está escolhendo por si. Mas, na verdade, já estava seguindo uma trilha cuidadosamente pavimentada. Imagine um ambiente corporativo, por exemplo. Há disputas por reconhecimento, egos inflados, medos disfarçados de autoridade. Enquanto alguns lutam por espaço, o gato está influenciando decisões-chave sem jamais competir. Ele entende quem precisa de elogio, quem teme ser excluído, quem tem necessidade de controle. E usa isso para moldar comportamentos. Ele não pede para liderar. Ele cria as condições para que os outros queiram segui-lo, mesmo sem perceber. E isso não é engano. É leitura, é estratégia, é maturidade emocional posta em prática. A manipulação sutil ocorre principalmente onde há previsibilidade. E, como vimos, os cães são previsíveis. Sempre reagem, sempre se expõem, sempre buscam se afirmar. O gato, ao contrário, permanece enigmático. E é nesse mistério que sua força se desenvolve. Porque o mistério ativa a projeção, e quando as pessoas projetam em você aquilo que elas querem ver, elas se tornam cegas para o que você realmente está fazendo. Essa dinâmica é muito mais comum do que parece. Em relacionamentos, por exemplo, quem controla a atenção, controla o jogo. Quem mantém o foco no outro, cria tensão. Quem impõe silêncio, gera curiosidade. Quem se mostra totalmente previsível se torna descartável. E quem permanece em silêncio, mas atento, se torna inesquecível.
Não porque disse algo impactante, mas porque foi o único que não tentou convencer. Apenas foi, observou e deixou sua presença ecoar nos vazios alheios. O mesmo vale para amizades, negociações, liderança. A manipulação consciente não é opressão, é direção. É saber onde o outro quer chegar e, com sutileza, tornar-se o caminho mais atraente. É não lutar contra o ego do outro, mas alimentá-lo estrategicamente para que ele te leve onde você deseja. Não é sobre derrotar, é sobre guiar disfarçadamente. Maquiavel sabia que a verdadeira conquista não acontece pela espada, mas pela aceitação. Quando o povo acredita que escolheu seu líder, ele o defende. Quando uma equipe acredita que decidiu por conta própria, ela se compromete. Quando alguém sente que foi ouvido, mesmo que sutilmente conduzido, ele se sente respeitado. E respeito, ao contrário do medo, gera continuidade, gera lealdade, gera estabilidade. O gato maquiavélico compreende que não se trata apenas de manipular pessoas, trata-se de arquitetar ambientes. Ele ajusta as tensões, percebe quem precisa de espaço, quem precisa de correção, quem precisa de um desafio ou de um silêncio. Ele não age para provar nada, age para harmonizar a dinâmica à sua visão e o faz sem jamais se revelar completamente, porque sabe que a influência se perde quando se torna explícita demais. Esse tipo de ação exige 3 habilidades centrais: paciência, leitura e desapego. Paciência para não agir antes da hora, leitura para entender o que move os outros e desapego para não precisar brilhar. Porque o verdadeiro manipulador não precisa de crédito, ele precisa de resultado. Ele não quer aplausos, quer impacto. E esse impacto se mede no comportamento dos outros, não na sua visibilidade. E talvez seja por isso que tantos se perdem. Porque preferem ser vistos influenciando do que realmente influenciar. Querem parecer importantes quando poderiam ser determinantes. Confundem prestígio com poder real e, assim, se tornam vítimas do próprio ego, fáceis de manipular por quem entende o jogo. O gato maquiavélico nunca discute o jogo, ele o desenha, ele transforma relações em campo estratégico. Ele sabe que uma palavra pode ser mais letal do que um grito e que uma ausência no momento certo pode dizer mais do que uma presença constante. E ele também entende que quanto mais barulho fazem ao seu redor, mais liberdade ele tem para agir sem ser percebido. Isso não é frieza, é sofisticação emocional. É inteligência aplicada ao convívio humano. É uma forma de liderança silenciosa que não precisa de crachá, de status ou de discurso motivacional. Ela se sustenta sozinha, porque parte do princípio mais simples. Quem conhece os mecanismos, comanda o movimento. Agora que exploramos como a influência sutil se aplica, na prática, é hora de descer mais um nível, porque para usar essa estratégia com maestria, é preciso entender o ego do outro, suas vaidades, suas carências e seus pontos cegos. E é exatamente por aí que vamos seguir, como elogios e confrontos, se usados com precisão, se tornam as coleiras dos cães mais barulhentos. O ego é, ao mesmo tempo, a armadura e a coleira dos cães. É o que lhes dá a sensação de força, de identidade, de superioridade. Mas também é o que os torna manipuláveis. Porque tudo aquilo que uma pessoa precisa para se sentir importante é, por definição, um ponto vulnerável. E se alguém conhece esse ponto, pode usá-lo para guiar, prender, provocar ou controlar, não pela força, pela precisão. Como quem segura uma coleira que o outro nem percebe estar usando. Maquiavel, se vivesse hoje, talvez dissesse que elogiar é mais eficaz do que punir, desde que o elogio seja calibrado, seletivo e, acima de tudo, intencional. O verdadeiro estrategista não elogia para agradar, ele elogia para guiar.
Ele não reconhece a vaidade do outro por generosidade, mas por utilidade, porque entende que toda necessidade de validação é uma brecha por onde se pode infiltrar influência. A maioria das pessoas deseja ser admirada, quer ser vista como competente, especial, indispensável. E quando isso é reconhecido, sentem que estão no controle, que são únicas, que venceram. Mas não percebem que, ao se expor emocionalmente a esse elogio, também revelaram onde dói se esse reconhecimento não vier. Revelaram sua dependência. E é nesse ponto que o elogio, ao invés de uma oferta, se transforma em uma alavanca. Porque o manipulador não precisa oferecer um elogio genuíno. Ele só precisa oferecer a ilusão da validação. Uma frase bem colocada, um olhar de aprovação no momento certo, um reconhecimento diante de terceiros. Tudo isso pode alimentar o ego de alguém a ponto de fazê-lo mudar suas atitudes, suavizar suas resistências, ajustar seu comportamento para continuar recebendo a aprovação que acredita ter conquistado. É uma forma de domesticação silenciosa. O cão se sente mais forte quando recebe carinho, mas começa a associar esse carinho a determinadas condutas. E quando percebe, está se moldando para continuar agradando. Já não sabe se está agindo por convicção ou por hábito emocional. É assim que muitos líderes, chefes, parceiros e até amigos constroem vínculos de dependência disfarçada. Criam uma fonte intermitente de elogio que alimenta, mas também controla. E o contrário também é verdade. O confronto, se bem utilizado, pode ser tão eficaz quanto o elogio. Mas aqui é preciso cuidado, porque confrontar não é atacar, é frustrar expectativas. É, por exemplo, negar reconhecimento quando ele é esperado. É oferecer um silêncio onde se esperava uma aprovação. É lançar uma pergunta que desestabiliza, uma discordância elegante, uma ausência pontual que gera dúvida. Tudo isso fere o ego, e um ego ferido, dependendo da estrutura emocional da pessoa, ou reage com força, ou busca desesperadamente recuperar o território emocional perdido. É neste movimento que o estrategista age. Ele não confronta para destruir. Ele confronta para observar, para ver onde dói, para descobrir a raiz da reação. E quando descobre, ganha mais uma chave, porque agora sabe como alternar entre o elogio e o confronto de modo a manter o outro em constante busca de aprovação. Não aprovação total, porque isso gera conforto, mas uma aprovação intermitente, aquela que aparece e desaparece, como recompensa imprevisível. Isso vicia, isso prende, isso cria laços invisíveis de obediência emocional. Isso pode parecer cruel, e de fato é perigoso se usado sem ética. Mas aqui não falamos de manipulação maliciosa. Falamos de compreensão estrutural, de entender como o ego é a principal engrenagem de quase todas as relações humanas, e como quem domina essa engrenagem domina a dinâmica. Quantas pessoas você já viu mudando suas posturas apenas para não perder a admiração de alguém? Quantos profissionais se tornaram obedientes após receberem reconhecimento de um superior que mal os conhecia? Quantos relacionamentos se tornaram dependentes porque uma das partes aprendeu a administrar a escassez emocional como ferramenta de controle? É assim que elogios e confrontos se tornam coleiras, porque eles passam a regular o comportamento do outro como se fossem estímulos de adestramento. E o mais assustador, quem está sendo guiado não percebe. Acredita que está agindo por escolha, quando na verdade está apenas reagindo à expectativa de manter ou reconquistar o brilho no olhar do outro. Por isso, o gato nunca desperdiça palavras de validação. Ele as usa como instrumento, nunca como vício. Ele mede, dosa, oferece e retira conforme necessário. Às vezes elogia o rival para desarmá-lo. Outras vezes confronta o aliado para testá-lo.
Nunca reage, apenas aplica, porque sabe que quem precisa ser amado se entrega inteiro por um gesto de aceitação. Maquiavel afirmava que os homens são mais inclinados a aceitar o elogio do que a verdade, porque o elogio toca onde o ego quer ser tocado. A verdade, muitas vezes, atinge onde o ego se recusa a ver. Por isso, o estrategista oferece o que o outro precisa ouvir, mas em doses calculadas. Assim, ele mantém o controle sem parecer autoritário. Assim, ele conduz sem forçar. Assim, ele transforma a dependência em fidelidade, porque o cão, preso à sua necessidade de ser admirado, não percebe que está seguindo alguém que nunca o prometeu nada. Essa é a arte de lidar com o ego alheio. Não se trata de inflar nem de esmagar. Trata-se de modular, de ajustar o tom da interação conforme a resposta emocional, de nunca dar tudo e nunca negar tudo, de manter o outro em uma dança emocional onde a cada passo ele se afasta mais da autonomia e se aproxima mais da direção que você escolheu. No próximo passo, vamos explorar como essa maestria exige algo fundamental: controle emocional absoluto. Porque quem quer influenciar sem ser influenciado, precisa dominar primeiro a si mesmo. Só assim o gato se mantém firme, mesmo quando os cães enlouquecem. Nenhuma estratégia, por mais refinada que seja, pode sobreviver ao descontrole interno. Não há influência sem estabilidade. Não há liderança silenciosa sem presença emocional sólida. E é por isso que, entre todas as armas invisíveis que o gato carrega, o controle emocional é a mais letal. Porque é ela que permite manter o jogo funcionando mesmo quando o mundo ao redor colapsa. É ela que sustenta o silêncio quando o barulho ameaça engolir tudo. E mais do que isso, é ela que torna a manipulação possível, não como farsa, mas como arte de influência precisa. A maioria das pessoas vive em uma constante oscilação emocional. Se são elogiadas, se expandem. Se são criticadas, retraem. Se são ignoradas, adoecem. Se são reconhecidas, florescem. É como se cada interação externa tivesse o poder de redefinir o mundo interno. Isso é compreensível, mas perigoso, porque significa que o centro emocional dessas pessoas não está nelas, mas nos outros. E quem depende emocionalmente do ambiente jamais poderá comandá-lo. O controle emocional do gato começa com uma escolha quase invisível: não reagir de imediato. Essa pausa entre estímulo e resposta é o espaço onde a liberdade começa, porque é nesse intervalo que se decide se a reação será automática ou estratégica. E nesse momento, o gato respira, observa e age apenas se houver intenção. Caso contrário, ele permanece, não por fraqueza, mas por domínio, porque sabe que qualquer palavra dita em descontrole pode ser usada contra ele. E qualquer ação precipitada pode entregá-lo. É nessa escolha de presença constante que o controle emocional se diferencia da repressão. Reprimir é ignorar o que se sente. Controlar é reconhecer o que se sente e, mesmo assim, manter a direção. O gato sente tudo: raiva, medo, frustração, desejo de confrontar, de vencer, de ser reconhecido. Mas nada disso governa suas ações. Seus sentimentos não são capitães do navio. São apenas passageiros que ele aprendeu a acomodar. E isso se traduz em posturas práticas. Em ambientes tensos, ele permanece neutro. Em discussões acaloradas, não se apressa em responder. Quando é provocado, sua primeira reação é o silêncio. Quando é elogiado, ele agradece com equilíbrio. Não se ilude com a crítica, nem se embriaga com o aplauso, porque sabe que qualquer emoção extrema é uma brecha, e que quem abre brechas perde o centro. Esse domínio emocional gera um tipo raro de autoridade,
Não a autoridade imposta, mas a autoridade sentida. Pessoas assim não gritam, mas são ouvidas. Não se impõem, mas se tornam referência. Sua presença é como um eixo silencioso, em torno do qual tudo parece girar. Porque enquanto todos reagem, elas decidem. E por isso, transformam caos em estratégia. Mas essa força interna não nasce do acaso. Ela é cultivada com disciplina. Começa pela autoconsciência, o exercício diário de observar seus próprios gatilhos, padrões, impulsos. Depois vem a autodisciplina, aprender a interromper o ciclo automático de reação e escolher novas respostas. E por fim, a autoconfiança. Confiar que mesmo sem reagir como todos esperam, sua presença será sentida. Que você não precisa se inflar para ser percebido. Pessoas emocionalmente controladas não são frias, elas são precisas. Sabem que não precisam se justificar para quem não está pronto para ouvir. Sabem que nem toda batalha vale a energia que exige. Sabem que um passo atrás, muitas vezes, é um salto estratégico. Elas não vivem para vencer hoje, vivem para manter o jogo sob controle a longo prazo. Esse domínio, quando percebido pelos outros, gera um efeito curioso: respeito. Porque o controle emocional é uma forma silenciosa de autoridade. Não se impõe, se revela. Não se pede, se conquista. As pessoas percebem, mesmo sem entender, que há algo diferente ali. Algo que não vacila, não se abala, não entra no jogo comum das reações imediatas. E por isso começam a se ajustar ao redor. Porque sabem, instintivamente, que aquela presença é um ponto fixo em um mar de instabilidade. E isso se torna ainda mais poderoso quando confrontado com os cães. Aqueles que vivem no impulso, no confronto, no orgulho inflamado. Diante de alguém que não se abala, eles entram em colapso, porque todo o seu jogo emocional depende da reação do outro. E quando essa reação não vem, eles se perdem. Ficam sem saber para onde ir. Começam a duvidar da própria força. E aos poucos, a necessidade de confronto se transforma em respeito silencioso. Essa é a vitória invisível do gato. Ele não ganha no grito, nem na força. Ele vence na estabilidade, porque sua energia não é consumida em provar, reagir, dominar. Ela é direcionada com foco, com calma, com estratégia. E por isso, cada movimento seu vale mais do que uma centena de reações impulsivas. Cada palavra sua carrega o peso de quem só fala quando necessário. Cada silêncio seu comunica, mais do que qualquer discurso inflamado. Maquiavel teria inveja dessa habilidade, porque para ele, o príncipe ideal era aquele que sabia conter seus impulsos em nome do que era mais importante: a manutenção do poder, da ordem, da visão. E é exatamente isso que o controle emocional permite: agir pelo que é essencial, não pelo que é urgente. Permanecer no jogo, mesmo quando todos os outros já se perderam em disputas menores. No próximo e último passo desta sequência, veremos o efeito final dessa postura. O momento em que até os cães reconhecem, mesmo que não admitam, que o verdadeiro comando nunca esteve com quem mais latia, mas com quem, em silêncio, governava o ritmo de todos. Chega um momento em que o barulho cansa, em que o confronto se torna repetitivo, em que o jogo de vaidades deixa de ter graça. E é nesse momento, quando o ciclo do latido já mostrou todas as suas cartas, que uma verdade silenciosa começa a emergir. O respeito não nasce do medo, nem da imposição, mas da presença que permanece firme enquanto todos os outros se perdem. E é então que os cães, mesmo que relutem, começam a perceber o que estava diante deles o tempo inteiro. O verdadeiro comando sempre esteve com aquele que menos quis parecer comandante. O gato, que jamais precisou se impor, começa a ser visto de outra forma.
Não por palavras, não por discursos, mas pelas pequenas marcas que deixou ao longo do caminho. Pelas escolhas que fez quando todos cederam à emoção. Pela calma que sustentou nos momentos mais críticos. Pela coerência silenciosa que o diferenciou em meio a tanto ruído. E essa mudança de percepção não acontece de forma explícita. Ela vai se infiltrando lentamente no imaginário dos outros como um respeito tácito, quase reverente. É curioso observar como a dinâmica se inverte. Os mesmos que antes confrontavam, agora ponderam. Os que zombavam do silêncio, agora se incomodam com sua ausência. Os que se sentiam superiores, agora hesitam em desafiar. Porque algo dentro deles reconhece, mesmo que não admitam, que há uma força ali que não pode ser explicada, mas precisa ser considerada. E esse reconhecimento não nasce de um ato isolado, mas da soma de microescolhas que o gato fez ao longo do tempo, sem pressa, sem alarde, sem necessidade de aprovação. Maquiavel chamaria isso de conquista moral. Uma forma de domínio que não se estabelece pela força, mas pela constância. Porque o verdadeiro respeito é construído em silêncio. Ele é percebido quando o outro percebe que você não se abala, não muda com o vento, não se rebaixa ao jogo alheio. E é exatamente por isso que o gato, mesmo sem jamais latir, se torna a referência, a medida, o eixo. Esse respeito, porém, não se limita à admiração dos outros. Ele se traduz em influência prática. As decisões passam a ser moldadas pelo olhar silencioso do gato. Os ambientes começam a se ajustar à sua presença. As pessoas esperam por sua opinião, mesmo quando ele não a oferece. Porque sabem, intuitivamente, que há sabedoria no que ele observa. Que há direção no que ele decide, que há algo de incontornável em sua forma de estar no mundo. E esse tipo de poder, o que não precisa se exibir para ser sentido, é o mais difícil de combater, porque não oferece alvos, não oferece reações, não oferece brechas, ele apenas está. E por estar de forma plena, passa a ocupar um lugar que os outros, em suas reações e vaidades, jamais conseguirão manter. O mais surpreendente é ver como os cães mudam diante disso. Alguns, ao perceberem sua própria previsibilidade, tentam imitá-lo, começam a falar menos, a observar mais, a se conter. Outros resistem, tentam provocar, desafiar, mas logo se cansam, porque a ausência de reação neutraliza o conflito. E há ainda os que, em silêncio, passam a seguir. Não por submissão, mas por intuição. Porque perceberam que há algo mais eficaz do que força, estratégia aliada à consciência. O gato, no entanto, não busca essa liderança. Ele não a exige, não a impõe, não a celebra. Porque sabe que o respeito verdadeiro não se conquista tentando ser respeitado. Ele surge como consequência de uma escolha mais profunda: ser fiel a si mesmo. Agir com intenção. Permanecer centrado, mesmo quando tudo ao redor convida à dispersão. E é essa fidelidade interna que inspira, porque mostra que é possível liderar sem dominar, influenciar sem manipular, comandar sem precisar ser o centro. Mostra que há poder no silêncio, profundidade na escuta, direção na paciência. Mostra que a verdadeira força não está em quem grita mais alto, mas em quem sustenta o próprio eixo quando todos os outros já caíram. E assim, o ciclo se fecha. O cão que latia agora observa. O barulho que antes comandava agora se aquieta. O caos que parecia inevitável agora gira em torno de um novo centro. O da presença silenciosa que desde o início já sabia o que estava fazendo. O gato nunca precisou vencer, porque já tinha entendido que o jogo não era sobre mostrar força,
mas sobre controlar quem não consegue parar de tentar provar que tem alguma.